Eu sinto que a estreia da segunda temporada de Ruptura teria funcionado melhor se eles tivessem liberado os 2 primeiros episódios de uma vez, porque esse segundo episódio foi o que trouxe pra gente o que a gente esperou 3 anos para assistir, a conclusão daquela cena. O que aconteceu quando o Innie Mark S entrou naquela sala gritando que ela estava viva enquanto segurava a foto de casamento do seu Alt com a gema. E esse episódio revelou também algo que a gente já desconfiava. O Irving tem um plano contra a Lumon e parece que ele já vem tentando enviar uma mensagem para o seu Innie há bastante tempo. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Ruptura. Vamos recapitular. Toda sexta-feira aqui no canal tem a análise do episódio da semana. Eu tô fazendo uma super cobertura dessa segunda temporada de Ruptura e ao longo da semana eu posso postar outros vídeos também ajudando a aprofundar algum conceito trazido no episódio ou até mesmo comentando teorias, como eu fiz essa semana. Eu adoro comentar teorias, vocês sabem disso. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu peço para você se inscrever agora no canal se você não está inscrito e ativar o sino de notificação também para você ser avisado no momento que eu postar um vídeo novo. E eu peço sempre para você me seguir no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá e também para me dar uma força. Caos na Lumon após o discurso de LR na festa da empresa. Helena Egan teve que correr contra o tempo para fazer ali uma contenção de danos após a revolução dos Innies. A Helena, ela imediatamente gravou aquele vídeo falando que estava bêbada quando disse aquelas coisas, que não era nada, a Innie dela não, e ela enviou o Milchick também para descobrir o estrago que os outros tinham feito e o Milchick foi. O Dylan foi o mais fácil de se lidar, porque ele nem saiu da Lumon, então o Milchick apenas o demitiu e acabou. O desafio para o Milchick era localizar o Irving e o Mark S e entender com quem eles tinham se comunicado, o estrago que eles tinham causado. E aí ele foi. Enquanto o Milchick estava lá resolvendo as coisas com os Innies, a Helena, ela teve que lidar com o seu próprio pai e com o conselho da Lumon. Mano, ela é filha do dono da empresa e nesse episódio a gente viu que ela não tem nem um décimo da moral que a gente achava que ela tinha. James Egan estava todo orgulhoso dela no final da temporada passada e aqui nesse episódio ele a xingou de boneco fétido. Helena parece que não tem um pingo de afeto ali dentro daquela família. Parece que tudo que ela faz é para se provar pro seu pai e pro seu pai gostar dela e parece que as coisas que ela tá fazendo não tá dando certo. Ela não tem uma rede de apoio. Enquanto ela estava assistindo os vídeos da sua Innie, eu consegui notar inveja no olhar dela. Helena tem um império a seus pés e mesmo assim ela não consegue encontrar afeto. Enquanto a sua Innie, LR, mesmo naquelas circunstâncias, né? As circunstâncias horríveis que é a vida de um Innie, conseguiu. Helena ainda foi enviada novamente para trabalhar no andar de Ruptura da empresa. E aqui é interessante a gente notar essa cena que ela apenas foi informada que ela voltaria para o andar de Ruptura. Não é como se ela tivesse participado da decisão. Então, a LR que a gente viu no episódio passado é de fato a LR. Muitos de vocês comentaram, né, nos comentários da minha análise do primeiro episódio aqui do canal, que essa era a Helena, que ela entrou na Lumon se passando pela sua Innie para espionar os outros Innies, mas parece que não. Parece que esse episódio confirmou pra gente que era de fato a LR. E ela acabou mentindo pro grupo porque ela tem vergonha, né, da família, ela tem vergonha da identidade da sua Alt. No objetivo de conter os danos, o Milchick foi atrás do Irving e foi atrás do Mark também, mas ele foi atrás do Irving primeiro. E essa cena foi bem curiosa, porque o Irving, ele não deu um pingo de moral, ele não deu nem trela pro Milchick e ele nem parecia estar abalado. É de se esperar que após uma experiência como essa, a pessoa fique em choque, como o Mark S ficou. O Mark, ele nem sabia que era possível ativar o seu Innie fora da empresa e questionou isso. Já o Irving não. Parecia que o Irving já sabia que isso era possível. E digo mais, parecia que o Irving já estava esperando que isso fosse acontecer em algum momento. Porque ele fingiu que nada aconteceu e ele se recusou a compartilhar com o Milchick o lugar que ele acordou. A gente sabe no final da temporada passada, né, que quando os Innies foram desativados, o Irving, ele estava batendo na porta do Burt. Então, quando ele acordou, né, quando o Alt do Irving acordou, ele percebeu o que estava acontecendo, ele imediatamente voltou para casa porque ele sabia que a Lumon iria procurar por ele e ele queria manter as aparências. E o Irving ficou muito chateado de ter sido demitido, o que para mim prova que ele tem ambições próprias dentro do andar de Ruptura da Lumon. Lá naquela cena dele no telefone, ele fala para a pessoa que ele está conversando que o Innie dele recebeu a mensagem e ele está fazendo essa ligação de um telefone público para dificultar o rastreamento. Ele sabe que a Lumon está de olho nele. Aparentemente, o Irving já estava esperando uma ação do seu Innie, mas nada aconteceu da forma que o Alt do Irving achou que fosse acontecer, né? Porque o Innie dele, ele não teve nenhuma iniciativa nessa missão. Na verdade, o Innie Irving era a pessoa menos engajada nessa missão do time de refinamento de macrodados. Agora, qual é a mensagem que ele está tentando enviar para o seu Innie? Eu acredito que tem tudo a ver com aquele quadro que ele pinta repetidamente. Eu acredito que o Irving fica pintando aquele quadro todo dia, toda hora, né? A cada momento livre que ele tem,
para deixar essa imagem fixa no seu cérebro, fixa no seu subconsciente. Acredito que o Irving quer que essa imagem vá para o seu subconsciente e aí isso transborde no seu cérebro a ponto dessa obsessão que ele tem aqui fora, né, sobre esse lugar onde a senhora Casey foi enviada para ser congelada, também desperte no seu INI interesse sobre aquele lugar. E de certa forma isso está afetando o INI dele sim. Na primeira temporada teve 2 momentos em que o Irving foi pego cochilando e ele foi punido por isso. Só que nessas cenas ele estava passando por uma experiência estranha, né? O INI do Irving, ele estava vendo aquela tinta preta transbordando ali naquele andar da Lumon, que é a mesma tinta que o Alt dele usa para fazer todas aquelas pinturas, né, daquele corredor onde a senhora Casey foi enviada. Então, assim, de certa forma, a mensagem do Auri está chegando pro INI, mas está chegando fragmentos para ele ainda. Ele ainda não chegou a ver aquele corredor, como o Alt dele espera que ele veja, mas alguma coisa do Alt está transbordando pro INI sim. Então, nisso, o Irving tem razão. O que eu acho é que o Alt do Irving, ele já conseguiu acesso a Lumon, como Alt mesmo, e ele já teve acesso àquele corredor. Eu não acho que o Irving já foi enviado para o mesmo lugar onde a senhora Casey foi enviada. Eu não acho que o Irving é um clone e eu não acho que ele é igual à senhora Casey. Não acho isso. Isso eu tenho quase certeza, porque a gente tem que ter em mente o desenho que o Irving pinta naquele quadro, né? Ele pinta aquele corredor escuro, ele pinta o elevador lá no final e ele pinta aquela seta para baixo, indicando que o elevador está descendo. A senhora Casey nunca chegou a ver essa seta, porque essa seta só aparece uma vez que a senhora Casey já está dentro do elevador e depois que as portas se fecham. Ou seja, ou o Irving teve acesso a alguma imagem daquele corredor, ou ele mesmo já presenciou uma pessoa sendo enviada para aquele andar de baixo. O Irving parece saber qual que é o grande segredo da Lumon e parece que ele está armando alguma coisa contra a empresa. Mas vamos falar do Mark. O mais lógico na situação dele era mesmo concluir que o INI dele estava se referindo a Eleanor, porque o bebê tinha desaparecido, estava todo mundo procurando pelo bebê, estava todo mundo nervoso e o INI dele grita, ela está viva. Então, tipo, é óbvio que ele estava se referindo à criança. E lá naquela cena do restaurante, o Mark, ele meio que colocou um ponto final naquela história, porque ele disse que a Gemma morreu sim e que foi ele a pessoa que reconheceu o corpo dela. Ou seja, isso reforça a teoria que eu compartilhei com vocês de que a Gemma está de fato morta e que a senhora Casey que a gente viu na primeira temporada da série é apenas uma cópia dela. A Lumon deu um jeito de recuperar o cérebro da Gemma, né? Depois que a Gemma tinha morrido, congelou esse cérebro e o que o Mark está fazendo lá, né, no setor de refinamento de macrodados é refinando os dados do cérebro congelado da sua antiga esposa com o objetivo de criar uma cópia digital perfeita dele. E o objetivo final disso tudo é ressuscitar o Kier Egan. Eu postei aqui no canal essa semana um vídeo comentando dessa teoria com muitos detalhes. Eu recomendo muito você assistir, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição. E esse episódio ainda trouxe outras evidências de que essa teoria está certa. A Lumon, né, demitiu todos os INIs ali daquela revolução, mas eles tiveram que aceitar todo mundo de volta, porque senão o INI Mark S não voltaria a trabalhar, e eles precisam que o INI Mark S volte a trabalhar, porque aparentemente só ele consegue refinar o arquivo daquela base de dados, né, chamada de Cold Harbor, que, como a gente viu no final do episódio passado, é a senhora Casey. De novo, confiram um vídeo que eu postei terça-feira aqui no canal, onde eu explico tudo isso em detalhes. Mas em resumo, é o seguinte: o arquivo que o INI Mark S estava refinando no final do episódio passado se chama Cold Harbor, e esse arquivo é a senhora Casey. A Lumon precisa do Mark para refinar os dados da mente da senhora Casey, e a senhora Casey que a gente vê o Mark refinar já é a 25ª iteração dela. Ou seja, a versão que a gente viu ser enviada para ser congelada no final da temporada passada da senhora Casey era a versão 24. Então pode ser que quando o Mark finalize, né, o refinamento desse arquivo, que a gente já viu ali que estava nos seus 68%, a gente volte a ver a senhora Casey no andar de ruptura da empresa. Pode ser, inclusive, que ela esteja menos robótica, pode ser que ela esteja mais humana, pode ser que ela esteja melhorada, sabe? Eu imagino que cada iteração signifique uma melhoria da senhora Casey, uma melhoria da versão anterior. E o Mark conseguir terminar de refinar esse arquivo é algo tão importante para a Lumon que eles enviaram de volta a filha do dono da empresa para o andar de ruptura. E parece que só o Mark é capaz de refinar esse arquivo, né? Talvez por ter uma conexão sentimental com a Gemma, né? Com a cópia da mente ali que ele está refinando. Se for mesmo esse o caso, então cada uma das pessoas ali do time de refinamento de macrodados está refinando o cérebro de algum parente morto. Um parente morto que significava algo para os seus altos, né? Não é como se a LR estivesse refinando a mente do Kier
Egan, porque ela nem chegou a conhecê-lo. Mas eu fico pensando como que a Devon é muito inteligente, porque agora que eles sabem que a Lumon consegue ativar o INI do lado de fora, eles poderiam entrar na justiça para tentar obrigar a Lumon a ativar novamente o INI Mark S para o INI Mark S prestar um depoimento. É óbvio que a Lumon faria de tudo para impedir que isso acontecesse, né? Mas mesmo uma empresa como a Lumon, ela ainda precisa seguir as leis se houver uma ordem judicial. Seria incrível se eles conseguissem isso, mas o Mark preferiu aceitar a resposta mais lógica e também mais fácil do que começar a criar esperanças e acabar se frustrando no futuro, e aí ele voltou a trabalhar. O Mr. Drummond ouviu a conversa ali do Mark com a irmã, né? Ou seja, todo mundo do conselho da Lumon também sabe qual foi a conversa deles ali. E eu admito para vocês que eu fui enganado pelo Milchick. Na análise do episódio passado, eu tinha acreditado de fato que tinham se passado 5 meses, mas na verdade se passaram apenas 2 dias. Eu tinha acreditado de fato, mas essa já é mais uma evidência de que não devemos acreditar em nada que a Lumon fala para os INIs. Eu achei muito interessante o Milchick dizer que ele teve que trazer uma pessoa de outro continente e ele teve que recontratar 2 pessoas que ele já tinha mandado embora, tudo isso para criar ali as aparências para o Mark, né, o INI Mark S, voltar a refinar aquele arquivo Cold Harbor. Veja quanto que esse arquivo é importante. Provavelmente o arquivo mais importante da empresa e, né, tá explicado lá no vídeo que eu postei terça-feira, tudo isso em pequenos detalhes para você conferir. Eu achei engraçado também essas pessoas que foram demitidas, coitadas. Elas voltaram a trabalhar no 3 dias e pronto, acabou, foram embora. Precisamos falar com a Cobell. Naquela conversa da Cobell com a Helena, a Cobell afirma que eles a temem. A temem por quê? Para mim essa cena deixou muito claro que a Cobell, ela não é tão fiel aos Egans quanto eu achava que ela era na temporada passada. A gente sabe sim que ela tem uma devoção quase que religiosa pelo Kirk Egan, mas parece que esse apreço não se estende aos outros membros da família. Talvez ela ache que os Egans atuais estão indo contra os ensinamentos e a filosofia do Kirk Egan. Nesse vídeo que eu postei na terça, eu falo bastante sobre o Kirk Egan, mas se vocês quiserem, então coloca aqui nos comentários, eu posso fazer um outro vídeo aqui no canal mais detalhado sobre o Kirk Egan e falando mais sobre a filosofia dele. Mas a Cobell insistiu muito em voltar a comandar o andar de ruptura da empresa, o que para mim prova que ela tem ambições próprias lá. Eu acredito que a Cobell possa estar armando alguma coisa contra os Egans, tá? E se for mesmo esse o caso, ela vai aceitar a proposta da Helena, porque assim como o Irving, para ela é benéfico estar próximo da empresa, estar próximo dessa família. E eu acho que a Cobell não é essa grande vilã que a gente achava que ela era, não. Eu digo isso porque ela pareceu se importar verdadeiramente com o Mark naquela conversa que eles tiveram aqui no final desse episódio. E no final da temporada passada, né, quando ela tá falando com o Mark lá na festa da casa da Devon, ela o abraça quando o Mark diz que vai sair da Lumon, né? Ela o abraça, então assim, foi um abraço afetuoso e ela fala para ele que ele deveria sair de lá mesmo. E aqui, quando ela vê que ele voltou a trabalhar, ela parece estar chateada com isso. Então assim, parece que ela se importa de verdade com ele. Sem falar que a reação dela, quando o Mark pergunta sobre a gema, foi no mínimo estranha. Ela não foi fria como o Milchick seria, por exemplo, se o Mark tivesse perguntado isso para ele. Me pareceu que ela estava querendo contar alguma coisa para ele, mas ela foi embora antes que deixasse alguma informação escapar antes da hora. Isso com certeza vai deixar o Mark intrigado e eu torço muito para que ele compartilhe com a sua irmã, a Devon, essa interação estranha que ele teve com a Cobell, porque a Devon é muito mais esperta do que ele e ela vai conseguir ler essa situação pelas entrelinhas. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse segundo episódio da série e eu vou ficar de olho no comentário de vocês, compartilhem suas teorias comigo. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não está inscrito, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.